Então vamos abrir no nosso texto, que se encontra em Mateus 4 e Lucas 4. Estamos estudando satanologia e dentro da satanologia nós estamos estudando a tentação de Jesus Cristo. Os irmãos se lembram, logo após o batismo, o Espírito Santo levou o Senhor Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. E nós já vimos que o inimigo tentou o Senhor de diversas formas ao longo de 40 dias. E o Espírito Santo resolveu destacar 3 tentações específicas. Uma que se dirigia ao corpo de Jesus Cristo, que apelou para os apetites físicos, que foi a tentação do se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. A outra tentação apelou para a alma e para as emoções de Jesus, levou para Jerusalém. Se você realmente é o filho de Deus, se você tem essa convicção, então você pode pular, porque o Pai garante a sua integridade física. E agora estamos vendo que Satanás, inclusive na semana passada, nós vimos que Satanás sabia quem era Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meu inimigo, é aquele que veio para me destruir. Então eu tenho que impedir que Jesus Cristo chegue à cruz de qualquer forma. Essas tentações que estão descritas aqui em Lucas 4 e Mateus 4 não foram as únicas. Porque nós lemos em Lucas que quando o Senhor falou, então, aparta-te de mim, Satanás, né? Mandou ele se retirar, depois dessa última tentação da oferta dos reinos do mundo. Satanás aguardou um momento mais oportuno. E ele ficou buscando esse momento oportuno até o momento da cruz. Jesus Cristo estava lá pregado na cruz, tinha um ladrão do lado dele falando, por que você não desce daí? Você prova para nós que você é filho de Deus, desce da cruz, salva-se a ti mesmo. Aliás, salve-se a si mesmo e a nós, né? Quebra o meu galho aí. Então, Satanás usou diversas pessoas, o Pedro, o amigão dele, usou diversas pessoas, inúmeras circunstâncias, ao longo de todo o ministério de Jesus Cristo, a fim de que ele não tetelestasse, né? Não completasse a obra de redenção a favor do homem. Até o último minuto, Satanás tentou fazer Jesus Cristo decidir. Prova que você é o Filho de Deus, desce da cruz. Usou a boca dos fariseus que falaram, não, se você é o Filho de Deus mesmo, então se você descer daí eu acredito. Satanás tentou por todas as formas. Por quê? Porque ele tinha que parar Jesus Cristo de qualquer maneira. Se Jesus Cristo concluísse a obra dele da cruz, e ele concluiu, estaria tudo acabado. Nós vemos isso em Colossenses, que Jesus Cristo expôs os principados e as potestades à vergonha. Foi um chocolate, como se diz no futebol, né? Ganhou assim de 8, 10 a 0. Foi um chocolate em cima de Satanás. Então Satanás está vendo isso tudo acontecer desde o momento que ele nasceu caminhando em direção à cruz, e ele está tendo a oportunidade aqui, no deserto. Todas as circunstâncias estão totalmente favoráveis a Satanás. É igual uma seleção e jogar lá na Bolívia, né? A altitude, a seleção boliviana já está acostumada com a altitude, já está acostumado com aquele tipo de jogo, de futebol. Então a torcida está a favor da Bolívia, está tudo a favor da seleção satânica, né? Jesus Cristo está com o time dele jogando ali em condições totalmente adversas. Mas mesmo assim ele vira o jogo e ganha, né? Então vamos dar uma chegada no nosso texto. Estamos especificamente na última tentação, que nós até já lemos a semana passada, nós vamos reler. Né? Mateus 4, verso 7 em diante. Não, 8 em diante. Levou-o ainda o diabo, Mateus 4, 8, a um monte muito alto. Mostrou-lhe, sabemos em Lucas, né, que de en passant, rapidamente, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto, tudo, parece assim que é tudo, muita coisa, né? Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, não respondeu não, né? Ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito,
Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Lucas 4, que é o nosso texto paralelo, né? Diz o seguinte a partir do versículo 5. E elevando-o, Lucas 4, 5. E elevando-o a Jesus, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Se prostrado me adorares. Nós vimos na semana passada que a oferta de Satanás foi uma oferta pífia, né? Foi uma oferta parca, foi uma oferta exígua, foi uma oferta pequena, foi uma mixaria. Porque nós sabemos, através de Filipenses 2, 6 a 8, que Jesus Cristo, por amor às almas perdidas, né? Só porque tinha um Hitler e um Bin Laden para ser salvo, ele veio aqui e morreu. Você sabia que se toda a humanidade, desde Adão até a última pessoa que vai nascer e morrer lá no milênio, resolvesse recusar a Jesus Cristo, não quero saber de Jesus Cristo, não quero ser salvo. Se em toda a história da humanidade, só 3 pessoas resolvessem aceitar Jesus Cristo: Adolf Hitler, Carlos Hamilton e Osama Bin Laden. Ele teria vindo morrer aqui por esses 3. Porque ele ama intensamente, Deus ama Adolf Hitler de tal maneira que mandou o seu filho unigênito para morrer por ele. Porque nós já aprendemos sobre o amor. O amor não é a pessoa entrar na sua casa, ser super bacana e você tratá-la bem. O amor é a pessoa entrar na sua casa, estuprar a sua esposa, matar a sua filha, quebrar tudo que tem dentro da sua casa, e você ainda se preocupar e amar intensamente aquela pessoa, não querer nada para você mesmo, mas tudo para aquele ladrão, assassino, que destruiu sua vida. É isso que é o amor. Então Jesus Cristo veio cumprir essa carreira, né? Conquistar a salvação a favor dos homens, e Satanás sabe, ele veio aqui para destruir minhas obras, ele veio aqui para acabar com toda essa destruição que eu tenho promovido desde o Éden, a morte que eu tenho trazido, né? Hebreus fala que quem tem o poder da morte é o diabo, e Jesus Cristo veio aqui para desfazer as obras do diabo. Então, Satanás, ele está oferecendo tudo o que ele tem. Ele tem que deter Jesus Cristo de qualquer maneira. Jesus Cristo é a destruição dele. E Satanás oferece tudo o que tem. Mas o que Satanás está oferecendo perto do que Jesus Cristo deixou para trás, por amor às almas perdidas, por amor à ovelha desgarrada, por amor àquela ovelhinha que está com a patinha quebrada, caída no barranco, balindo, né? Que a ovelha bale, né? Bé, né? A ovelha está lá balindo, perdida, né? Ele abandona toda a glória dele, todo o poder nos céus e na terra, toda a glória, todo o domínio, e vem aqui buscar o perdido, o pecador. Então os valores dele são outros. Não é a questão de domínio, riqueza, poder e glória que faz a cabeça de Jesus Cristo. O grande barato de Deus é buscar a alma perdida, é o que está todo fedendo, sujo, e tirar da condição de estelionatário e colocar na condição de príncipe, que foi o que ele fez. Que Tiago ou Jacó, em hebraico, significa estelionatário. 171, aquele que passa a perna, o larápio, o safado, o ladrão. E Deus pega o larápio, o safado, o ladrão e transforma em príncipe. Ele transforma Jacó em Israel. Esse que é o grande barato de Deus, é transformar vidas. Não é dinheiro, não é riqueza, não é mandar em todo mundo, não é poder e glória. Isso faz a cabeça dos homens, mas de Jesus Cristo não é esse. Sim, pode perguntar. Estou pegando os piorzinhos que tem. Casamento, bem lá.
Eu ia até conversar com o pastor. Vamos instituir o rapaz microfone. Alguém. Hoje podia ser o Tiago, o Isaac, por favor. Tipo, alguém vai perguntar, você já fica assim, vou levar o microfone para o perguntante. Tem problema? Porque senão, quando a gente escuta as gravações, está assim, eu fico falando sozinho, né? Você, pois é, irmão. A filmagem, né? Concordo. Isso mesmo. O rapaz ali, o gordinho, vai fazer uma pergunta. Queria fazer uma pergunta. Você estava falando que se fosse para vir, né? Se Jesus tivesse que vir desde Adão até a última pessoa que vai nascer lá no final do milênio. Só tivesse o gordo. Não, você citou Carlos Hamilton, Bin Laden e Hitler. Que ele viria, e você também. Né? Nós quatro. O quarteto. Eu também. Mas em contrapartida, isso aí parece que não sei se posso dizer um paradoxo, né? Em relação a essa maneira de Deus justificar, né, o homem, né? Porque em contrapartida, o Oscar Schindler, Oscar Schindler? O Schindler é aquele rapaz alemão que salvou aquele monte de judeu. Oscar Schindler, né? Então, ele salvou mais de 1 milhão de judeus. Não, 1.500? Não foi mais de 1 milhão, não? Não, 1 milhão é muita coisa, né? Então, Não, é porque eu estava meio fora de... enfim, ele salvou 1.500 judeus. Só que em contrapartida, ele não nasceu de novo. Se ele não nasceu de novo, eu não sei, ele não vai para o céu, né? Claro, que é não por obras para que ninguém se glorie. Senão ele chegava lá, não, Jesus Cristo salvou vocês, mas eu cheguei aqui porque eu quis. Não tem não consegui. Não tem nada a ver com o assunto aí, né? Que a gente está estudando, mas você falou sobre Schindler e Hitler, né? Foi o ápice da maldade, vamos dizer assim, né? Nem tanto, né? O Mao Tse Tung foi pior. É que mas o Hitler, indiretamente, ele foi responsável por 50 milhões de mortes. O Mao Tse Tung foi por 200. Então é 4 vezes o Hitler. Só que o Mao Tse Tung a gente carrega aí. Eles aí carregam até na carteirinha de estudante. Homenageia o Satanás, né? Mas isso é outra história. Mas eu queria perguntar, não perguntar, mas só esse comentário, né? Sim, isso é um assunto de soteriologia, né? Mas se ele não nasceu de novo, se ele não reconheceu Jesus como Salvador, ele não... É porque não é por obras, é por aceitação do que já está completo. É o tetelestai. E então Satanás, observa, amém? Então é uma questão soteriológica. Realmente, felizmente, o Schindler foi um cara bacana, mas sem Jesus não adianta nada. Né? Sem Jesus é como você chegar para a esposa, dar aquele embrulho maravilhoso. Você abre assim, na hora que a esposa abre, ela já até treme, né? Porque é uma caixinha pequena veludada. Ela pensa, tem alguma coisa de ouro, de brilhante. Já abre até tremendo, na hora que abre não tem nada. É só a casca, né? É igual aquele PlayStation que eu contei para alguém aí, que tinha uma pedra dentro. Mas a salvação, Jesus Cristo, a pessoa, é a joia principal. Qualquer coisa sem Jesus Cristo é uma caixinha vazia. Não tem muito sentido. Mas observa que Satanás está oferecendo os reinos do mundo. Você viu a linguagem dele? Tudo isso te darei, toda esta glória, porque ele está vendendo o produto dele. Né? Quando você está vendendo o produto, o Carlos Augusto, ele tem um carro lá para vender, não fala assim, eu estou te vendendo esse carro aí, mas ele já está com o bloco trincado, está queimando gasolina demais, o pisca está estragado. Se você olhar bem aqui, tem umas ferrugens. Ele não mostra o produto dele assim. Ele mostra, não, o carro está ótimo, um dono só, não sei o quê. Ele vai mostrar as vantagens do produto. Ele não vai mostrar o estragado do produto. Tanto que Satanás mostrou num en passant. Lembra que ele mostrou a mercadoria dele rapidamente. E, além de mostrar rapidamente, ele mostra também, destacando as vantagens. Né? Tudo isso, toda esta glória de uma forma bem superlativa. Ele está mostrando a mercadoria dele, assim, é uma pechincha. É vantajoso fazer negócio comigo. Porque eu estou te dando tudo, né? Todo o reino, toda a glória, toda a autoridade, todos os reinos do mundo. Né? Que pechincha, em troca de um gestinho de nada. Dá uma baixadinha aí, me adora. Acabou. Rapidinho. Não é uma coisa assim, como é que eu diria?
ele está pedindo uma coisinha de forma assim, mínima, né, sem valor. É uma... Como é que a gente falava lá na praia? Era um cheap, é um chip, né? É baratinho. Né? Eu sei que em inglês escreve C-H-E-A-P. Cheap. É uma cheap, é uma chip. Né? É uma oferta, é uma gorjetinha, é mixaria, tá baratinho. O reino do mundo inteiro por uma douradinha, rapidinho, não tem problema nenhum. Ninguém vai nem ver. Só eu e você aqui, mas ele sabia das consequências. Nós vamos ver as consequências. Então parecia que era um grande benefício por um custo muito pequenininho, né? Algo de um valor muito grande por um custo mínimo. Basta me adorar rapidamente. Uma prostradinha. É tipo assim, aquelas ofertas que você vê na televisão, né? Compre agora! 5 minutos vai acabar a oferta. Você compra aí aquele... Eles oferecem lá na televisão aquele anel de diamante que parece que é caríssimo. Deve valer milhões de dólares, pelo jeito que eu estou vendo ele aqui na televisão. E ele tá baratinho, tá? R$ 9,95. Parece que custa milhões, mas do jeito que eles estão fazendo... Agora, compre agora! Os primeiros que ligar nos próximos 5 minutos vai pagar R$ 9,95 por esse anel de 1.200.000. E grátis você ainda leva, se você ligar nos próximos 5 minutos, você ainda leva grátis de brinde 6 brincos, 6 pulseiras, 6 frigideiras, 3 facas guinso, um não sei o que lá, um conjunto de taças, um faqueiro, por R$ 9,95. Liga agora. É a oferta de Jesus, é a oferta que está sendo feita para Jesus. O planeta inteiro por uma adoração. Um gesto pequeno, pífio, pequenininho, mínimo. A irmã Márcia quer fazer uma pergunta. Chega lá. Tem que fazer uma emenda. Não, eu tô achando interessante é que só o fato, se Jesus aceitasse só a oferta dos reinos, ele já estaria conseguindo, na verdade, ele está querendo enganar Jesus. É tipo assim, você assina um papel e fala, eu concordo de me alistar no exército. Só que chegar lá tem um monte de coisa que vai acontecer com você que você não queria. Aquele alistamento voluntário. Nós vamos ver aqui o que significa adorar. Então ele está querendo enganar Jesus. O que ele está supondo que Jesus não saiba, o que ele está querendo que Jesus não perceba, é que aquele gesto mínimo, aquele preço pequenininho que ele vai pagar, que é a adoração, tem como consequência o fato de que ele se tornaria o Senhor. Aí Satanás se tornaria o Senhor e Jesus Cristo o servo. Porque uma das consequências, uma das implicações, um dos desdobramentos da adoração é o serviço. Então ele está enganando Jesus. O que ele está querendo fazer com que Jesus não perceba é que se porventura Jesus se prostrasse e adorasse a Satanás, a partir daquele momento Jesus Cristo não seria mais servo do Pai. Ele seria servo de Satanás. Mas a partir do momento que ele aceita, mesmo que ele não falasse prostrado no adorar, mas o fato de ele ter oferecido os reinos, se Jesus não aceitasse... Ainda bem que não aceitou. Mas isso já seria uma o que eu posso... Eu pensei... É um ato de pecado e rebelião, porque está fora do script do Pai, né? Para início de conversa. Na realidade, ele não estava querendo simplesmente oferecer, era como você está falando, né? Essa oferta dos reinos e da autoridade, era só, o que ele queria na verdade era a adoração. Principalmente. Nós vamos tocar nesse assunto. É a grande obsessão de Satanás. A grande obsessão, é uma obsessão de Satanás, é ser adorado, exatamente. O ponto principal, o grande objetivo dele é ser adorado. Como consequência, o engano também e transformar Jesus Cristo num serviçal. Mas tanto Satanás é ansioso, isso que você está falando aí, está me lembrando aqui agora, ele tanto é ansioso por ser adorado, que ele aceita ser adorado até indiretamente. Porque era assim que a adoração chegava a Deus. Porque Deus era adorado indiretamente através de Lúcifer. Entendeu? Então, hoje em dia, quando você se prostra diante da Nossa Senhora da Conceição, você está se prostrando diante de Satanás. Coríntios 10, se não me engano, fala isso. Que quando o gentio adora o ídolo, na realidade, ele está adorando o demônio. Então, quando alguém se prostra diante de uma Nossa Senhora, um boneco qualquer, ele está se prostrando diante de um demônio.
E uma vez que ele se prostrou diante de um demônio, ele está se prostrando diante de Satanás, porque Satanás é representado pelo demônio, que é representado pela estátua. Então, isso é uma forma indireta de adoração e que ele aceita, ele está topando, ele aceita qualquer tipo de adoração. Satanás é sedento de adoração, ele é obcecado por ser adorado. O grande negócio dele, o grande objetivo dele é estar no lugar do Altíssimo. Serei semelhante ao Altíssimo, vou colocar meu trono lá onde está o trono de Deus. Ele quer ocupar o lugar de Deus. E a criação inteirinha adorava Deus indiretamente através de Satanás. E ele trouxe esse padrão na cabeça. Né? Do jeito que o papai faz, o filhinho repete. Né? A maçã cai debaixo da árvore. Então ele falou, não, o padrão de adoração é assim. A Deus único e indiretamente através de uma instrumentalização, no caso Satanás. Que vai ser a igreja no futuro. Nós vamos ser a lâmpada. Lembra que eu falei que Deus está só trocando uma lâmpada? A lâmpada queimou, é Satanás. Deus está colocando outra. Tem 10 mil anos mais ou menos, mas está colocando outra lâmpada lá, que no caso somos nós. O universo vai adorar a Deus através da igreja e do cordeiro, que o cordeiro é a lâmpada que mostra a luz do Pai. Entendeu? Mas isso aí é um outro assunto. Então Satanás, ele aceita ser adorado de tabela. Entendeu? Desde que você me adore, nem que essa adoração passe por Maria, a Sagrada Família, né? Jesus, Maria, José, para depois passar pelo demônio, para depois chegar a mim, mas não interessa, eu quero ser adorado. Realmente, o ponto principal aqui, viu, Márcio, é a questão da adoração. Nós vamos expandir esse tópico. Né? Então, Satanás pediu só uma coisinha, né? Se prostrar e me adorar, isso é um gesto pequeno, mínimo. Mas na realidade ele tá pedindo é o mais importante. Ele está pedindo só uma coisinha, mas o mais importante. É como falar assim, ô Isaac, eu vou lá na sua casa, eu vou pegar só um pedaço, eu preciso só de uma parte do seu computador. Você pode ficar com as caixas, você pode ficar com o monitor, você pode ficar com as placas de vídeo, você pode ficar com o mouse, eu só quero o processador. só a CPU que eu quero. Mínimo. Mas a parte principal que ele quer. O gordo quer fazer uma pergunta, ele precisa de microfone. Ou fazer um comentário, ou tecer um acréscimo. Você estava falando aí, eu achei interessante. Que bom. Sobre obsessão de Satanás de querer ser adorado, né? Porque ele contaminou o homem também. Sim, né? Claro. Eu posso ver, você estava falando aí. Nós vamos ver isso, a questão do domínio. Porque eu observo muito em pessoas que eu conheço, né? Que não são nascidas de novo, né, principalmente, né? Que elas têm essa coisa lá do Satanás contaminou o homem no primeiro casal lá no Éden, né? Ela viu que o fruto era bom para dar entendimento. Quando ele disse, né? Não, é porque ele quis, né? Porque ele sabe que se comer, os nossos olhos saberão, sereis como Deus. Sereis como Deus. Sereis como Deus, né? Quer dizer, então despertou no homem esse querer ser adorado também, né? Querer ser Deus. O homem é o Herodes lá sendo comido de vermes, né? Então eu vejo na minha própria vida, eu vejo pessoas, né? Você falou a questão de indiretamente ser adorado. Vamos supor, tem camarada que você chega assim, você pega o carro, ele tem 5 carros, né? Aí o fato de você elogiar o carro dele, ele já se sente adorado. Claro, e adoração indireta. Né? Quando você fala assim, Satanás é muito inteligente, você está adorando Satanás. A palavra doxa, né, a doxologia, que é traduzida, muitas vezes aquelas letrinhas que não está na Bíblia, mas que eles colocam entre os versículos, tem Judas, por exemplo, ao Deus eterno e imortal, invisível. Esse reconhecimento público dos atributos é um ato de adoração. Tanto é que a palavra doxologia, eles traduzem também por glória, ou por adoração, ou por elegia, ou por elogio. Então, Satanás está pedindo, mas isso é verdade. Nós vamos ver exatamente esse ponto que você está destacando. Eu não sabia, eu descobri essa semana, que a questão do controle era tão importante na Bíblia. Eu não sabia, eu não conhecia essa doutrina, eu fiquei conhecendo essa semana. A doutrina do controle. Eu não sabia que ela é tão importante, proeminente e destacada na Bíblia como eu percebi essa semana. Se der tempo, nós vamos entrar nela. A doutrina do controle. Então, Satanás, ele está colocando a coisa de uma tal forma que parece que ele está pedindo algo pequeno para Jesus Cristo. Não, tudo isso em troca de um mínimo ato de adoração.
Mas na realidade o que ele está pedindo é a CPU, é o processador, é a parte mais importante de todas. Ele está pedindo o ato mais importante, ser adorado. Toda a questão universal gira em torno da questão da adoração e do controle. Nós vamos ver isso. Então Satanás está querendo dar a entender que esse é um ato trivial. Essa é a palavra que eu estava querendo. Trivial. Sim, né? Sem importância. Mas na realidade, se Jesus Cristo tivesse adorado a Satanás, ele teria quebrado o princípio e o mandamento mais importante, tirando a questão do amor, que é uma questão de relacionamento, né? Horizontal, nós estamos falando de relacionamento horizontal, nós estamos falando de relacionamento vertical, né? Criatura, criador, é a questão mais importante de todas. Tanto é a questão mais importante de todas, que é assunto do primeiro e do segundo mandamento, a questão da adoração. Quando Deus vai comunicar a vontade dele para o homem através de Israel, o primeiro assunto que ele toca é a questão da exclusividade da adoração. Não terás outros deuses diante de mim. Só o Senhor teu Deus adorarás. E Jesus Cristo vai acrescentar na Bíblia aqui, porque ele pode, e só a ele darás culto. Porque isso não está lá no Velho Testamento, nós vamos ver. Então, ele está pedindo a questão mais... Ele está pedindo o principal. Ele está querendo entender que é uma coisa insignificante, trivial, pífia, pequena, que não tem nada a ver. Mas, na realidade, ele está indo no ponto mais central, Satanás. Ele está pedindo o mais importante. E Satanás acha que Jesus Cristo não tem noção disso. Mas Jesus Cristo tem noção. Tanto que ele tem noção que Satanás fica ali se esmerando para criar as tentações, para elaborar a forma como ele vai apresentar a tentação de uma maneira otimizada para conseguir o melhor resultado possível. E Jesus responde de uma maneira concisa, né? De uma maneira zipada, né? De uma maneira... Como seria um sinônimo para conciso? De uma maneira bem compacta, de uma maneira bem precisa, de uma maneira bem direta ao ponto, né? Que é a questão da adoração. E Jesus responde: ao Senhor teu Deus adorarás. Ou seja, você é o objeto errado de adoração. Apesar que Satanás elabora muito a tentação, a formulação da tentação, Jesus responde de uma maneira direta, né? De uma maneira concisa, né? Indo direto ao ponto, indo direto à questão mais crítica, né? Ao princípio envolvido, a questão da adoração. Jesus tinha noção da importância da questão da adoração. Aliás, o único objetivo de Deus ter criado o universo é para que a criatura o adore. É o único porquê. Então é o ponto mais importante, mais crucial, mais crítico de tudo que se tem que fazer, de tudo que se tem que conhecer, é a questão da adoração, que é exclusiva do Pai, né? Então, a questão do culto e da adoração é uma questão seríssima, séria, importantíssima, séria, seríssima. Isso tem que ser bem frisado. Porque quando você cultua, quando você louva, quando você adora, você está reconhecendo a superioridade daquele que está sendo adorado, louvado, cultuado. O inferior adora o superior, se prostra diante do superior. Você não abre o Velho Testamento e não vê lá as duas mulheres brigando por cada criança e o Salomão chegando, todo humilhado, se curvando diante das mulheres, falando: eu posso resolver o caso de você. Não, não é assim. Ele é o rei soberano sentado no trono e as mulheres se chegam curvando diante dele. Porque ele tem um status superior. Elas têm um status inferior. Então o inferior se curva diante do superior. Isso é óbvio, né? Então aquele que está se curvando, se prostrado me adorares, né? Aquele que se prostra, aquele que adora, aquele que se prostra para adorar, que se curva diante de alguém, né? Ele está dizendo o seguinte: você é maior do que eu, por isso eu me curvo. Por isso eu me curvo diante de você, porque você é maior do que eu. O adorado é superior, tem maior status. O adorador
ele é inferior. Ele tem menor status, menor poder, menor valor. O de maior valor é adorado, o de menor valor é o adorador. Então, aquele que adora, isso como consequência da doutrina. Se aquele que é maior está tendo alguém inferior, menor, de menor valor, de menor qualidade, de menor poder, de menor autoridade, se prostrando diante dele, a consequência disso é que o inferior serve o superior. Ele está se reconhecendo a condição de inferioridade e, consequentemente, de serviço. Se você é maior, você manda, eu sou menor, eu obedeço. Então é isso que Satanás está querendo. O ato é trivial, é simples, de adoração, mas como consequência, Jesus Cristo já está assinando um contrato ali, que ele não sabia quais seriam as implicações daquele contrato que ele ia estar assinando com aquele ato de adoração. O que seria exigido depois? Né? O que esse carrasco, esse senhor Satanás vai exigir depois? Não pode nem ter ideia. Né? Então, o Senhor Jesus responde a Satanás: ao Senhor teu Deus adorarás. Isso está lá no Velho Testamento. Esse é o mandamento. Mas Jesus Cristo, para mostrar para Satanás que ele não é bobo, que ele não está engolindo a argumentação de Satanás, que Satanás não está conseguindo convencê-lo, ele cita o versículo de Deuteronômio 6,13 e acrescenta uma cláusula. Se você for lá em Deuteronômio 6,13, não tem "e só a ele darás culto". Você vai ler lá em Deuteronômio 6,13, ao Senhor teu Deus adorarás. E Jesus Cristo acrescenta. Mas não pode acrescentar na palavra? Pode, ele é a palavra, ele que está escrevendo a palavra. Ele é a Bíblia. A Bíblia fala dele, ele é o assunto da Bíblia. O Espírito de Jesus... como é que fala lá em Apocalipse 19:10? O testemunho de Jesus Cristo é o Espírito da profecia. Né? Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E vocês estão certos, porque elas falam de mim. Jesus Cristo falando com os fariseus. Né? Então, Jesus Cristo responde a Satanás e acrescenta: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele acrescenta, e só a ele darás culto. E por que o Senhor Jesus, né, acrescenta, adiciona essa cláusula, e só a ele darás culto, no versículo? Para mostrar, Jesus Cristo está mostrando para Satanás que ele tem consciência da exclusividade da adoração. Sim. Lá no Velho Testamento. Mas no Velho Testamento não tem. Você pode... Pois é. Isso é questão da tradução. Você traduz por amor, caridade, não sei. Mas se você olhar no texto hebraico, não tem. Não tem. Jesus Cristo está acrescentando essas palavras para mostrar para Satanás que ele está sabendo qual que é. Ele sabe da questão da exclusividade da adoração. Que o Pai é o único que deve ser objeto de culto. Então ele está falando para Satanás: ô Satanás, eu tenho noção da importância da questão da adoração. Então, essa sua argumentação não cola. Eu sei o que você está querendo. Eu sei qual a consequência de eu me prostrar diante de ti. Entendeu? E essas palavras que são acrescidas pelo Senhor Jesus para informar Satanás que ele sabia que o ato de adoração traria como consequência o fato de que ele deveria se tornar servo, né? É uma forma de Jesus Cristo mostrar para Satanás que a argumentação dele não procede, que o engano dele não está alcançando o objetivo, ou seja, que não cola. Né? Então Jesus sabia das implicações da proposta de Satanás. Por isso que ele recusa de uma forma veemente. É tão atrevida essa proposta de Satanás que ela se tornou a última tentação da série lá de 40 dias, porque ele fala: aparta de mim. Agora você apelou, né? Agora você falou, você está abusando,
Né? Você está sendo demais aí, né? Pegou, como diz, pegou pesado, né, Satanás? Você está querendo que eu te adoro? Né? Mas, um dos porquês é lógico, além da questão das implicações do ato de adoração, Jesus sabia. Para que eu vou querer antecipar e comer a merenda antes do recreio? Né? E querer assumir os reinos do mundo de uma forma errada, através do veículo errado e na hora errada. Por que Jesus iria assumir os reinos do mundo? Isso é um fato profético, já estava determinado pelo Pai. O que Satanás está propondo, como foi falado na semana passada, é a questão do atalhar. Né? Vão chegar até a promoção sem a privação. Não foi o nosso assunto? Atalhar, pegar um atalho, cortar caminho. Já viu que toda praça, o canteiro de grama, coitado, sempre tem uma marca, uma trilha, que você nunca dá a volta na praça, você atalha, né? Você passa de... Nós adoramos atalhar, nós adoramos chegar aos objetivos sem ter que pagar o preço, sem ter que fazer o cursinho, sem ter que seguir o script, né? Isso é muito brasileiro. Acho que se Jesus fosse brasileiro, a obra da salvação tinha ido para o espaço. Porque o brasileiro gosta de fazer uma coisa mais otimizada, né? Chegar ao objetivo sem passar pelo processo, que é o que Satanás está propondo para Jesus. Vamos chegar às glórias da autoridade de possuir todos os reinos do mundo sem a humilhação da cruz. Né? Mas Jesus sabia que não é estabelecendo uma aliança com o inimigo, com Satanás, não é se submetendo a Satanás e servindo a Satanás, que ele ia alcançar a conquista dos reinos do mundo. Ele já era instruído pelo Pai que um processo tinha que acontecer. Quando você estuda lá Daniel 2, que eu gosto muitíssimo, né? A estátua do Nabu, lembra a estátua do Nabucodonosor? Cabeça de ouro, os ombros de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro. E a figura que representa os nossos dias que nós estamos vivendo agora, nesse momento. Os pés de barro misturado com ferro. Nós já estamos ali, nós já estamos mais ou menos no peito do pé, né? Está quase chegando no dedo, porque o dedo são a confederação de 10 reis lá da tribulação. Nós já estamos no peito do pé, mais ou menos, da estátua. Né? Oi? Os 10 dedos são os 10 reis da confederação satânica europeia, anticristã. Já estão quase chegando nos dedinhos ali da estátua. Né? Quando chegar na unha do dedão, ou seja, lá no finalzinho da tribulação, né? Aí uma pedra cortada sem o auxílio de mãos vai bater no pé da estátua e vai esmiuçar tudo. Aí vai vir um vento e vai soprar. Como é quando a gente destrói uma casa, sobra o quê? Os escombros, né? Vai soprar os escombros. A Torre Eiffel vai estar toda retorcida. O pirulito da Praça 7, o pirulito de Washington vai estar tudo partido no meio. As casas vai estar tudo arrebentadas. Tudo isso que o homem construiu ao longo de milênios vai tudo pro chão. Vai sobrar nada, pirâmide, fica todo mundo lá naquela coisa, com a pirâmide, vai lá. Vê aquele monte de tijolo velho lá, vai tudo pro chão. Oi? Como é que é? A pedra é Jesus Cristo. Por isso que Satanás insiste tanto com essa questão de rock and roll. Porque é a doutrina da pedra, né? É muito interessante também. A doutrina da pedra, ela está presente ao longo de todas as escrituras. Você tem uma pessoa que é o verdadeiro rock and roll, é Jesus Cristo. Ele é a pedra que rola verdadeira. É a verdadeira pedra. Satanás é a pedra imitação. Tudo de Satanás é imitação, gente. É aquela pedrinha de isopor, assim, que os caras pegam, se fingem que está pesado, mas você dá um chutinho, ela vai longe, né? Então, Jesus Cristo, sabe, só para concluir esse raciocínio, que a forma de estabelecimento do reino de Deus implica em que o reino de Satanás tem que ser levado para o chão. Tem que ser totalmente reduzido a pó, tem que ser destruído. Por isso que a pedra que cortada sem auxílio de mãos, que é a pessoa de Jesus Cristo, quando bate no pé da estátua, ele destrói toda a estátua e transforma a estátua toda em pó, e o vento, que é o Espírito Santo,
que são aqueles 75 dias que tem entre o final da tribulação e o início do milênio, lá de Daniel 12, vem e varre essa poeira. Ou seja, o império de Satanás tem que ser destruído, reduzido a pó, varrido, para depois o de Deus ser estabelecido. Como é que vai estabelecer o reino de Deus em aliança com esse daqui? Jesus não é doido, não. No caso, é do lobo bom, né? É literal isso aí? Esse sopro que você falou que vai, né, a Torre Eiffel? Não, isso é simbólico. Ah, tá. Simbólico. Não, É o trabalho do Espírito Santo. É porque quando o Espírito Santo trabalha, estátua lá da liberdade, aliás, então. esse é o porquê. Tem uma religião cheia de bobão aí, que acha que o Espírito Santo não é a pessoa só porque a mesma palavra que é traduzida por vento, é traduzida por Espírito, é traduzida por Espírito Santo, que é ruá. É transliterado R-U-A-H, ruá. Ruá, né? Parece com H, você dá uma... né? Ruá. Então, vento, Espírito Santo é tudo uma palavra só no hebraico. Então o Espírito Santo é um vento. Não é, o Espírito Santo é uma pessoa. Que tem obras que, quando manifestas, assemelham-se ao vento soprando. Ou o Espírito Santo faz o papel, por exemplo, de câmara hiperbárica do planeta. Eles pegaram o planeta, colocaram lá dentro daquela... Já viu, não tem um lugar onde as pessoas entram e ficam tostando? Fica ali ficando moreninha? Uma estufa. O Espírito Santo, por exemplo, faz o papel de vento quente. Né? Quando o planeta sofreu as consequências, isso antes da criação de Adão e Eva, quando o planeta sofreu as consequências da queda de Satanás, lá no Éden superior, no Éden mineral ou no Éden que a gente estudou, e isso afetou o planeta aqui, e Deus teve que mandar um cataclisma universal para destruir as consequências da obra dele aqui no planeta na época, e depois precisou reconstruir. O Espírito Santo ficou chocando o planeta, ficou dando uma de estufa, mandando um ventinho quente para chocar, para a coisa germinar de novo. Quando o Espírito Santo é sempre comparado ao vento. Quando ele faz o trabalho do novo nascimento, quando você está lá na Praça 7 evangelizando, e tem 100 pessoas paradas te ouvindo, aí o Espírito Santo chega e passa assim, dá uma sopradinha, fala assim, você eu quero que nasça de novo. Entenda o que ele está falando. Aí dá aquela sopradinha no ouvido da pessoa, a pessoa, eu estou entendendo que esse palhaço, cara pintado está falando, eu quero. Aí ele nasce de novo. O vento sopra onde quer. O vento vem e sopra, tem 20 pessoas e sopra no ouvido de um, de nenhum, de dois, de todos, e faz eles nascer de novo. Porque se o meu pai não me te der, você não será meu. Mas entendeu? Então o trabalho do Espírito Santo é comparado ao trabalho que o vento muitas vezes faz de diversas formas. De forma infetuosa, de forma maneirinha, tranquila, de uma forma mais aquecida, de uma forma mais fria. Mas é só uma figura, é só um símbolo. Então esse vento que você fizer, né, você acabou de exemplificar agora aí. De Daniel 2? Sobre, quando você disse, que eu perguntei se era literal, porque você falou sobre as torres, né, Torre Eiffel e tal, etc. Então só foi uma forma de você dizer... Não, é a sacudida da tribulação que vai derrubar essa coisa toda, e no final o vento varre. Não, o Espírito Santo vai, de uma forma, vai tirar todo o encanto que o homem tem daquilo que Satanás fez até agora. Exatamente. Quer dizer isso, né? Para implantar o novo. O velho tem que ser destruído, né? O império de Satanás, os reinos desse mundo tem né, com ser complexos, que ser destruídos para poder que seja implantado o novo reino, o reino de Deus, que está chegando aí. Então, Jesus tem um programa. Ele sabe do programa do Pai, ele tem um script. Ele sabe, eu venho aqui para destruir as obras do diabo. Eu sou o valente, mais valente que é o valente, que chega e meto o pé na porta e arrebenta o mercado mesmo e tira os escravos lá de dentro. Ele veio aqui para desfazer as obras do diabo. Isso inclui destruir tudo que foi construído desde Babel. Desde Babel. Ou seja, os reinos do mundo têm que ser destruídos. Então não vai sobrar nada para ele poder levantar o dele. Então não é se associando a Satanás, se tornando servo de Satanás, que ele vai alcançar o objetivo dele. Alcançaria, mas de uma maneira torta. Ele se tornaria o senhor dos reinos desse mundo.
corregendo com Satanás, em obediência a Satanás, servindo a Satanás, em rebelião ao Pai. E não é esse o plano. Por isso ele recusou. Sim. Por 1000 anos. É todas as consequências do Éden. Todas as consequências negativas do Éden. Então, os reinos desse mundo têm que ser arrancados pela raiz, desarraigado, né, para poder implantar o reino de Deus. Então, óbvio, aceitar os reinos da mão de Satanás num ato de adoração seria rejeitar o plano de Deus para a vida de Jesus Cristo e, consequentemente, para toda a humanidade. Ainda bem que ele não topou fazer a coisa do jeito mais fácil. Né? Ainda bem que ele não era brasileiro, ele era judeu. Então, a recusa, na realidade, a recusa de Jesus Cristo de se prostrar diante de Satanás está sendo uma declaração de guerra. Lembra que na semana passada eu falei aqui com os irmãos que Satanás está propondo o seguinte: não, meu reino está aqui para ser compartilhado. Vamos fazer uma aliança. Eu não complico sua vida, você não complica a minha. Né? Então Satanás chegou com a proposta para Jesus e está entregando. E Jesus Cristo rasga essa proposta na cara de Satanás ao falar assim: não quero, aparta-te de mim, retira-te. Ele está declarando guerra a Satanás. Ele está falando: não quero fazer do jeito mais fácil, não quero atalhar, me recuso a fazer uma aliança com você, rejeito a sua proposta, não vou me prostrar diante de você. Jesus Cristo está recusando. Ele está declarando guerra a Satanás. Porque Satanás falou: você lembra, o caminho do justo é difícil, não sei o quê. Você vai fazer o negócio do jeito mais difícil? Vamos fazer a coisa do jeito mais fácil. Jesus está falando: não, eu quero fazer do jeito mais difícil. Eu quero ir pelo caminho mais longo, mais apertado. Eu quero seguir a vontade de Deus, ainda que isso implique em morte, fome, sofrimento, etc. Por quê? Com isso, Satanás está reafirmando e confirmando com Lúcifer a inimizade que existe entre eles. Você continua no seu reino, eu continuo no meu. Nós somos opostos. Não tem condição de existir aliança entre nós dois. Ou seja, a única forma, Deus sabia, por isso que estava prometido desde o Éden, a única forma realmente de estabelecer um reino que tenha justiça e que dure para sempre é resolvendo primeiro a questão dos súditos. No caso, os seres humanos. Eles estão com problemas sem resolver. A questão do afastamento, da separação. Satanás separou o homem de Deus. Então o homem precisa se aproximar primeiro, para depois Deus exercer o seu direito de reinar sobre o homem e ser adorado por ele. Então não adianta Jesus Cristo estabelecer um reino aceitando a proposta de Satanás, sendo que os súditos vão estar todos sujos, eles não vão ser dignos. Lembra lá da festa? Esse rapaz aqui não está com a veste, não. Ele não está com a roupinha branca da festa, põe ele para fora. Ou seja, ele não é nascido de novo. O que esse cara está fazendo aqui? Ele não tem nada a ver com Deus. Né? Ele está alheio, fora dos planos de Deus. Então Satanás sabe que a única forma de realmente estabelecer o poder e a autoridade de Deus, a única forma de resgatar a humanidade e estabelecer o reino, é primeiro destruindo as obras do diabo. Por isso é necessário a cruz. Por isso ele recusou a proposta de Lúcifer, Satanás. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Por isso eu queria fechar com os irmãos, e na semana que vem nós veremos que conclusões nós podemos tirar da tentação. Né? Nós vimos cada uma das tentações. Mas eu gostaria de fechar só com Mateus 11, 27,
Satanás está aqui, né? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mas Jesus Cristo tinha outra coisa no coração. O que estava no coração dele está aqui em Mateus 11, 27. Está todo mundo aí? Quem não achou, diga amém. Diz o seguinte: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele, ó, o Espírito Santo soprando aí, tá vendo? É a Trindade aí. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aquele a quem o Espírito Santo quiser revelar. Pelo ventinho na orelha, né? O soprinho da verdade. Então, Jesus Cristo, ele tem o orgulho, né, no bom sentido, né, de dizer: tudo me foi entregue por meu Pai. É das mãos do Pai que ele quer receber.